Primeiro, para confirmar as assinaturas da senadora Vanessa Graziotin e do líder do PCdoB na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E depois de postas as nossas assinaturas, porque sempre ponderamos bastante sobre a assinatura de comissões parlamentares de inquéritos e outros recursos destinados à apreciação desse nosso colegiado, mas quando postas as nossas assinaturas, não há mais o que fazer. Essas são assinaturas que nós colocamos com consciência da responsabilidade que temos como senador da República do nosso país. Então, nossas assinaturas serão absolutamente mantidas para que se apure até o fim todas as denúncias que têm sido feitas em relação ao escândalo conhecido como Cachoeira. Mas o meu tema, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, diz respeito à minha região, ao Nordeste brasileiro e às regiões brasileiras, principalmente aquelas que foram, em razão da ausência de um debate mais aprofundado sobre o que é esse Brasil imenso, de uma Amazônia, de um semiárido, muitas vezes desconhecido, incompreendido, que tem tanto potencial, que tem tanta riqueza, mas muitas vezes não tem os meios adequados para o seu desenvolvimento. Em 52, um período de grande agitação política do Brasil, mas de uma luta forte entre aqueles que pensavam o Brasil, pensavam a nação brasileira, e aqueles que desejavam o Brasil puramente como um país produtor exclusivamente de matérias-primas. Esse debate se dava com fervor no Congresso Nacional, nas ruas, em grandes mobilizações nacionais, na academia, na universidade. A universidade estava envolvida diretamente com o debate dos rumos do Brasil, do projeto de desenvolvimento. E é nesse período que essa Casa e o Congresso Nacional, Câmara e Senado, começam a discutir a criação do BNDES, que era o BNDE. Começam a discutir a criação da Petrobras. Começa o debate sobre a criação de Eletrobras, de Telebrás, de todas essas grandes companhias estatais que até hoje são sustentáculos do nosso projeto de desenvolvimento. É dessa época também, sobre as mãos de um baiano, Rômulo de Almeida, que nasce o Banco do Nordeste do Brasil, o BNB. E, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, ao final do seu mandato, o presidente Lula, que dirigiu com grande sabedoria política a nossa nação, retomando o seu projeto de desenvolvimento por decisão política, não foi um problema técnico, não foi um economista, não foi nenhum outro técnico mais qualificado, não, foi a política, foi da política, com base no potencial econômico, nas condições econômicas, tomamos a decisão política de fazer o país crescer, o país se desenvolver. E ali, no final do seu período de governo de 8 anos, o Lula esteve no Banco do Nordeste, na sua sede, no Ceará, e se comprometeu em aumentar o capital social do Banco do Nordeste, com o pedido ali feito de que nós aumentássemos em 10 bilhões de reais o capital social do Banco do Nordeste, para que ele pudesse operar com tranquilidade o FDNE, que é o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, para que ele pudesse fazer outras grandes operações na nossa região, que pudesse ampliar o papel do banco. Mas, senhor presidente, essa discussão não é fácil no Brasil, porque vira e mexe, alguém olha e diz, mas para que Banco do Nordeste? Aqui está o nosso ex-presidente do Banco do Nordeste, senador Mauro Benevides, ali exatamente examinando, ele que esteve na proa desta casa durante
um período muito importante. Para que Banco do Nordeste? Para que BASA? Para que essas instituições de desenvolvimento regional? Ou para que outras instituições de fomento ao desenvolvimento? Esse é um debate que nós temos travado no Brasil. Olhemos para a China, que hoje aparece como grande concorrente do Brasil. Olhemos para a Europa, ou mesmo para os Estados Unidos. Olhemos para a Índia. Eles multiplicam os instrumentos de desenvolvimento dos seus países. E aqui, eu assisto com a medida provisória 564, no ano dos 60 anos do Banco do Nordeste, que há ainda uma grande incompreensão sobre essas instituições. Vem aqui a medida provisória, em um dos seus comandos, retirar a exclusividade do Banco do Nordeste na aplicação dos recursos do FDNE. Com o seguinte argumento. Qual o argumento? O argumento de que o banco não tem capital social suficiente para atender ao Acordo de Basileia, por isso não pode operar sozinho. Esse dinheiro vai ficar sobrando? Não vai. O que nós temos que fazer é ampliar o capital social do Banco do Nordeste. Então, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, o que nós temos que fazer, discutido nas nossas bancadas, de cada estado nordestino, de cada estado do norte e com os demais estados da federação, vamos aumentar o capital social do Banco do Nordeste. Fiz uma proposição nesse sentido, que gostaria de ver o exame de cada um dos senhores senadores. Nós estamos aumentando o capital do BNDES. Já fizemos sucessivas vezes aqui esse movimento, correto, justo, mas é preciso aumentar, e aqui tem uma concordância do nosso ex-presidente do Banco do Nordeste e ex-presidente dessa casa, Mauro Benevides. Por isso peço a apreciação dos senhores senadores e a atenção dos senhores senadores com o Banco do Nordeste do Brasil, porque é patrimônio nosso, brasileiro, para atuar na região Nordeste do Brasil.